Se você trabalha com qualidade e acha que o maior problema da sua empresa é a auditoria ou a fiscalização, talvez esteja olhando para o lugar errado. Eu sou Eni e este é o Qualidade Sem Filtro, onde a norma encontra a realidade. Seja muito bem-vindo a mais um episódio de Qualidade Sem Filtro. Hoje eu quero começar com uma frase simples, mas que ela define muita coisa dentro das empresas. Quem só executa erra sem perceber, e quem entende previne. Isso resume exatamente o tema de hoje, porque a maioria das empresas ela treina as pessoas para executar tarefas, mas poucas conseguem desenvolver os profissionais que eles realmente entendam o que eles estão fazendo. Isso dentro da qualidade faz total diferença. Porque quando o colaborador só executa, ele vira nada mais nada menos que um repetidor de processo. Mas ele segue um checklist, ele preenche registro, mas ele não percebe a falha que às vezes está justamente bem debaixo do nariz dele. E esse desvio que acontece, não contribui para a melhoria do processo, nem tampouco para a melhoria contínua. Agora, quando ele entende o porquê que ele está fazendo aquele processo, ele começa a enxergar e mais, consegue sentir parte do processo que ele executa. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje no Qualidade com Propósito. Então hoje é Qualidade com Propósito. E para conversar sobre isso, eu trouxe uma convidada muito especial, que tem uma visão isso na prática. Ela é formada em Biologia, atua na área de Segurança de Alimentos, também em Formação em Engenharia da Qualidade. Olha que bacana, nem eu sabia. E tem um bônus que agrega muito nesse tema. Ela tem uma experiência também como professora. Então, quem lida aí, né, quem é professor sabe a dificuldade que é você passar um tema e fazer as pessoas entenderem sobre isso. Então, nada mais e nada menos, seja muito bem-vinda, Caroline Almeida. Primeiramente, eu queria agradecer pelo convite. É uma honra estar aqui. E da mesma forma que eu posso compartilhar um pouco do que eu vivenciei e o que eu vivencio na qualidade, garanto também que a gente vai ter uma troca bem legal nesse podcast. Eu também espero que a gente tenha uma troca bem bacana. Nada mais do que justo da Caroline ser a nossa primeira convidada. A Caroline tem o dedinho, na verdade, ela tem a mão inteira nesse podcast. Nas horas vagas, ela é a nossa editora, né? E eu espero também que a outra donzela que está do lado da câmera, a doutora Isabela, né? Faça parte, se Deus quiser, ela vai fazer parte aqui de um episódio pra gente também, que ajuda a fazer acontecer esse episódio de podcast sem filtro. Então, eu quero ir direto ao ponto com você, Carol, que eu sei que você é bem direto ao ponto também. Por que é tão importante, na sua visão prática, que o colaborador entenda o que ele faz no seu dia a dia? Bom, você já deu uma contextualizada nisso, né? Mas é exatamente quando uma empresa ela treina o seu colaborador apenas para execução, a gente está formando apenas um executor. Nós não estamos criando um senso crítico, a gente não está treinando esse colaborador para que ele tenha o olhar para prevenir riscos, para trazer uma melhoria contínua para o processo. Então, com isso, a gente pode trazer aquela... É clássico, né? Do filme do Charlie Chaplin, sim. Que é quando ele tá lá apertando as porcas, ele tá no automático. Então, se muda a porca, se tem algum problema, se aquilo quebra, ou se ele tá observando que aquilo tá muito fino e pode quebrar, por exemplo, ele não vai conseguir achar esse problema. Por quê? Ele é apenas um executor. Ele está cumprindo uma burocracia, vamos dizer, que é o que muitos pensam, e não cumprindo com um papel que é tão importante para a qualidade. Com certeza, Carol, muito bacana. Quem não assistiu, procure assistir esse filme no YouTube, deve achar, do Charlie Chaplin. Ele é muito bacana, que ele coloca as pessoas de uma forma similar a máquinas, né? As pessoas estão apertando ali as peças, as porcas, e tem um momento que para a linha e o Charlie Chaplin, no caso, continua apertando como se fosse de uma forma intuitiva. E eu vejo que isso acontece muito hoje no nosso dia a dia, né? Eu volto a trazer isso para o nosso podcast, que independente da área, tem qualidade. Então, às vezes, as pessoas estão tão robotizadas em fazer aquela tarefa no dia a dia, que ela nem se questiona se existe uma outra forma de fazer essa tarefa, uma outra forma que vai gastar menos tempo. Otimizar o processo. Com certeza. Hoje a gente tem aí a inteligência artificial, tem informação, tem sistema. Então, quando alguma coisa está te dando muito trabalho, você tem que parar e pensar, será que tem uma outra forma de eu fazer isso melhor? Então, é muito comum, não deveria, mas é muito comum a gente ver isso nas empresas que a gente visita, né, nas indústrias que a gente participa, dos processos. Às vezes você pergunta para a pessoa, né, a importância daquilo, ou qual
que seria a consequência de um desvio, a pessoa não entende. Ela fala, eu faço isso porque me ensinaram assim e não questiona. Então, realmente, Caroline, é uma missão quase que impossível a gente trazer isso para as pessoas hoje na prática, né? Ela entender o porquê. E na sua experiência, qual que é o maior erro? O que as empresas podem fazer para evitar em relação a isso, né? Não formar executores, mas sim pensadores. Eu vejo que isso, o maior erro das empresas é o transformar a qualidade em um setor. Então, é obrigação da Mariane, a Mariane é responsável técnica ou ela é coordenadora da qualidade numa empresa. É você, isso aí é com a Eni. Qualquer coisa, qualquer problema que tem um desvio de processo, vê com a qualidade. Mas se a gente engloba só o setor da qualidade, não que ele não deva existir, mas a gente tem que englobar a qualidade como um setor global da empresa, porque tudo está ligado à qualidade. Então, quando a empresa traz isso para um setor e não engloba todos os seus colaboradores nisso, é onde que a gente pega o primeiro gap da qualidade. Acredito que quando você fala engloba, você quer dizer envolver as pessoas, isso, né? Isso, envolver em todo o sentido do processo, não que todo colaborador tem que saber de tudo, porque cada um está dentro do seu setor. Mas se todos eles se conectam, tem um processo linear, um fluxo, Entendi. É onde a gente consegue fazer com que todos entendam o porquê, não só de eu apertar uma porca, mas o que isso pode trazer de problema lá no meu produto final, Perfeito. Por exemplo. Então, é a noção da minha tarefa, mas a importância dessa minha tarefa num todo no processo. Então, eu ter pelo menos essa visão panorâmica de um processo geral. Isso é muito importante. E assim, quando as pessoas não estão conscientes, e principalmente na área de alimentos, isso é muito perigoso. Então, como que isso impacta diretamente, você acha, essa falta de consciência na segurança dos alimentos, Carol? Bom, se a gente pegar um exemplo prático e rápido, se eu estou executando um checklist, e eu estou olhando ali se você está sem adornos, ou se as instalações estão dentro do parâmetro, eu consigo olhar aquilo e eu sei que me ensinaram que aquilo tem que estar tudo em conformidade. Mas o que aquilo ali pode trazer um problema? O chão ali tá lascado. Aquilo ali, dependendo do tipo do meu processo, aquilo ali pode chegar no meu produto final. Então, às vezes, é um cantinho que você não põe no checklist e dá uma conformidade, porque aquilo vai trazer menos burocracias para você durante um processo, mas que no final isso vai trazer um problema. Eu puxo isso também para a parte de higienização. E aí, vindo, querendo ou não, eu tendo um pouco para a parte da biologia, né, da microbiologia, e é um problema que é invisível. A gente não consegue ver esse problema. Porque se eu vejo que o meu produto era para sair vermelho e saiu rosa, é uma coisa que a gente vai conseguir resolver. É visível, ou, né, Carol? Uma roupa, é visível. Uma roupa, se a costureira corta errado, na hora que eu costurar, ninguém vai comprar aquela roupa. E agora um produto contaminado? Então, quando a pessoa entende o porquê e sabe como ela deve executar e os riscos que isso pode trazer, eu vou higienizar certinho a minha linha, porque eu não tô vendo que aquilo ali tá com alguma contaminação. Mas no meu produto acabado eu posso trazer um problema de saúde pública, eu posso trazer um problema para o produto mesmo, para a qualidade do produto, né? Então, se a gente não entende o porquê, eu encurto etapas, pulo etapas, que isso no final vai me deixar um risco invisível, por exemplo. Entendo. Só fazer um gancho aqui, se você me permite, Caroline. Isso entra muito na parte de riscos, né? Claro que com certeza a gente vai ter um episódio só para falar disso da PPCC, que é análise de perigos e pontos críticos de controle, principalmente aplicados a indústrias, mas tem outras nomenclaturas também, análise de riscos e oportunidades, né, dependendo da norma, mas o que a Caroline traz para nós é que quando o risco é visível, quando a gente chama ele muito de risco físico, é algo que você consegue enxergar. O químico é envolvido, alinhado ali com produto químico, geralmente tem um cheiro, você consegue observar. Mas na questão da microbiologia, sem sombra de dúvidas, é algo invisível. E eu sempre trago isso nas minhas palestras, quando eu falo do coronavírus, né, que é um vírus invisível. Você não olha para a pessoa e fala se ela está com Covid ou não. E a mesma coisa, o perigo invisível, dependendo do seu setor. É por isso que é importante eu entender quais são os riscos que me trazem minha atividade no meu dia a dia. E a virada de chave. Agora vamos olhar para o outro lado, Carol. O que muda na prática quando o colaborador ele entendeu o porquê? Ele deu essa virada de chave. O que muda na prática que você acha no dia a dia? Eu acho que a primeira coisa é o senso crítico. Então, se eu estou vendo que eu recebi, por exemplo, um produto, uma matéria-prima ou algum desvio no meu processo, a hora que eu vou começar a minha etapa dentro do meu setor, eu já consigo ver que aquilo ali eu consigo adiantar um risco, então eu posso prevenir, ter uma ação preventiva em cima daquele risco antes que ele aconteça.
Então, o problema não é errar, é a gente não conseguir controlar aquele erro ou talvez ter medidas para que ele não ocorra. Então, quando o colaborador, ele sabe o porquê, ele vai conseguir trabalhar e atuar com a gente, que é o que a gente fala tanto da equipe multidisciplinar, né? É ter uma análise de riscos de quem está lá operando a máquina, é de quem está lá recebendo a minha mercadoria. Então eu trago um senso crítico, eu previno riscos porque eu vou antecipar esse olhar com os riscos e a melhoria contínua, né? Então se eu entendo o meu processo, aquilo ali, os colaboradores estão tendo alguma dificuldade em executar ou está tendo algum problema, como eu sei o porquê eu faço aquilo e eu sei qual que é o meu objetivo final, eu sei como que eu posso mudar o meu processo sem trazer nenhuma perda para a empresa, por exemplo, nada ou para o mais, produto. nada menos que tomada de decisão. Né? Você se sente com propriedade sobre o assunto, você entende e você tem a tomada de decisão. Eu tô saindo muito fora do roteiro, porque você vai falando, eu vou lembrando, e tem uma sigla que eu gosto muito, falo muito com as meninas, que é o CHA, que é o conhecimento, habilidade e atitude. Sem você ter conhecimento, você não cria habilidade, e sem habilidade você não toma atitude. Então, por isso que é muito importante a gente desenvolver isso, os operadores, nas empresas, nos processos, para que ele tenha uma atitude adequada no momento que for necessário. Que ele deixe de ser um executor, ele passa a questionar. E ele percebe aquele desvio e ele pode até também surgir melhorias. O procedimento, ele diz o que fazer, mas o entendimento que mostra se tem algo errado naquele procedimento. E isso conecta muito com a qualidade como um todo, né? Porque no final não adianta ter controle, ter procedimentos, sistemas, pessoas e não entender o porquê que está fazendo. E isso, como que você acha que conecta a qualidade dentro da empresa? Bom, se a gente voltar um pouquinho lá atrás na história da qualidade, a gente agora está na era da qualidade total. Mas nas eras anteriores começou pela era da inspeção. Então lá nos artesãos a gente começa a inspecionar, eu fiz aquele produto, eu inspeciono e eu entrego. Ali começou a qualidade. Depois eu passo para a parte de análises estatísticas, para preocupação com o meu processo. Então quando eu olho o meu processo, eu vou ver o desempenho daquele meu processo, se está coerente ou não. E aí é onde a gente entra agora, que nós estamos na era da qualidade total. Se eu não englobo o meu colaborador, se ele não entende o porquê, eu não consigo trazer melhorias, eu não trago a qualidade com afinco para todo o meu processo. Então, eu vejo que quando a gente fala de qualidade total, é englobar todos os colaboradores e todos os processos. E se eu não entendo o porquê, eu não chego nessa parte tão importante da qualidade. Entendi. Então, não adianta a gente ter um controle de qualidade robusto, né, onde a gente não tem só inspeção, a gente tem todas as fases, porque no final, o que vai garantir se o processo vai funcionar ou não são as pessoas. Não adianta ter o melhor sistema, a melhor tecnologia da informação, inteligência artificial, se as pessoas que estão ali à frente dos processos, elas não entenderem o que elas fazem. E aí vem a parte mais prática, né? Como que uma empresa pode fazer o colaborador entender? Então, como que na prática? Eu estou aqui te ensinando. Como que eu faço você entender? A gente pode até pensar também, como que você fazia também seus alunos como professor entender? Como que a gente faz as pessoas entenderem de uma forma salutar o que ela faz? Eu vejo que é ir lá na base, né? Então, você faz isso, mas o porquê de você fazer isso? Então, você vai lá e entende de onde aquilo está vindo, o porquê eu tenho que controlar ou monitorar e qual problema aquilo pode trazer ou benefício. Se aquilo é uma matéria-prima de boa qualidade. Se eu passo ela, eu vou ter um resultado no meu produto acabado. Agora, se eu tenho ali uma matéria-prima adulterada, por exemplo, eu recebi, passa isso aqui, só tem um pouquinho de problema, só um pouquinho de desvio. Mas esse desvio vai aumentando. Então aquilo vai virando uma bola de neve e o meu produto acabado, por exemplo, esse é só um dos exemplos, né? Sim. Que a qualidade é muito mais do que um produto, propriamente dito. Mas é onde a gente vai ficar batendo nisso, porque ele não vai saber como trabalhar em cima disso. E como que uma empresa vai trabalhar em relação a isso? Com treinamentos. Então eu vou dar um treinamento, mas não é um treinamento. Gente, vocês não podem usar brinco, viu? Gente, tem que usar luva, você não pode falar aqui perto do alimento. Isso fica meio banalizado. Quando a gente passa uma informação, eu vejo que a empresa acaba, quando passa isso para um treinamento, sem ter todo o conhecimento que o colaborador precisa, isso vira apenas uma burocracia e não uma rotina. Então eu tenho um monte de papel, você sabe que você tem que seguir um monte de coisa, entre aspas, chata, porque é só burocracia, são muitos papéis. É fácil uma empresa ter um papel, um sistema da qualidade robusto,
na parte teórica, mas na parte quando a gente vai entrevistar o colaborador, que vai passar por uma auditoria, é onde a gente vê que aquilo ali não virou rotina. Então eu tenho que trazer, através de treinamentos, com que isso vire rotina. Não só treinamentos, é também papel do líder. Se o líder não engaja a equipe, se o líder ele não traz esse conhecimento e não mostra respeito, quantas vezes a gente já ouviu dentro de uma indústria, né? Sim. Ai, mas o dono tá entrando sem touca. Mas é porque é o dono. Não é porque é o dono. Se você não tem respeito pela sua própria empresa, pelo próprio processo, que é o que faz a empresa, vamos dizer assim, girar e fazer com que tudo funcione, como que você quer que seu colaborador vai ter respeito por isso? Então, eu acho que é muito o entendimento, porque, igual você falou, né, dentro de uma sala de aula, se eu explico para ele que 1 mais 1 é 2, dependendo da coisa, é fácil. A própria pessoa tem ali um senso crítico e entende. Agora, se é muito difícil, eu não entendo o porquê ou onde aquilo vai ser aplicado, aquilo vira banal para a pessoa e não faz sentido. Ela executa porque é o trabalho dela, mas é apenas uma burocracia e não um processo com rotinas. É bacana porque a Carol, né? Carol, acho que é Carol, né? Ela vai falando e vai passando um filme na minha cabeça. Então, algumas palavras-chave que você falou que me chamou muita atenção, o primeiro é papel, porque a gente vê muito isso na prática. O papel, ele não tá vivo, ele não vive. Aquele papel é meramente burocracia. Então, a gente sabe que existem alguns programas de autocontrole, os procedimentos operacionais, algo que você tem que responder o requisito da norma, mas aquilo tem que fazer sentido. Tem que fazer sentido no seu dia a dia. E quando o papel ele só vira papel, ele também faz parte dessa conjuntura de eu não entender o porquê eu estou fazendo aquilo. O outro ponto também, se você me permite, Carol, fazer um gancho, é no treinamento. Então, eu costumo muito vocês fazer um treinamento e falar, faz porque tem que assim que tem que ser feito. E aí, depois você avaliou a eficácia desse treinamento, as pessoas entenderam qual que é o impacto se ela não fizer aquele procedimento daquela forma. Então, não é só saber o que fazer, mas é saber o porquê fazer. E eu estou tentando puxar aqui na memória um livro que eu tenho, que é Comece pelo Porquê. Tá? Muito bacana, gente. Depois eu passo para vocês a descrição dele. Que antes de você fazer alguma coisa, se questione o porquê de fazer isso. Depois eu trago aqui o autor, ele é muito bacana e aplica muito em relação à qualidade também. Isso funciona, gente, em qualquer empresa. Empresa familiar, empresa grande, multinacional. E aí é onde que a Carol falou também, a liderança ela faz uma grande diferença nisso. E não é à toa, Carol, que todas as ISOs, praticamente a grande maioria, tem ali no seu escopo liderança, alta direção, comprometimento da alta direção. E às vezes vocês estão escutando, acho que a gente está ficando muito repetitivo. Mas vocês podem ver, quem ouviu já os episódios anteriores, a gente fala muito sobre isso, sobre liderança, sobre treinamento, sobre conscientização, que nada mais se resume a isso, né? Então eu acho que esse episódio ele deixa uma mensagem muito clara. O maior risco não é o erro, é o erro de quem faz e não percebe que está fazendo esse erro. E isso muda quando as pessoas entendem o que elas fazem. No final, a qualidade não é só seguir o procedimento, em si, você entender esse procedimento. E quando isso acontece, aí sim a qualidade deixa de ser burocracia e ela passa a ser realmente eficiente. Carol, você gostaria de falar mais alguma coisa? Aproveitar? Não, eu acho que é isso. Você mencionou sobre o livro, né? Eu tive o prazer já de ler esse livro. E é exatamente isso que você falou. No livro ele fala que quando você tem um porquê, você tem um propósito. E quando você tem um propósito, você sabe aonde você tem que chegar. Vão ter desvios no meio do caminho, mas são desvios que a gente sabe que, vamos dizer assim, está dentro do nosso limite crítico. Então, se está dentro do meu limite crítico, eu consigo ter uma tomada de decisão certeira. Então, se eu tenho um propósito, se você é um líder, passe o propósito para o seu colaborador. É através do propósito que ele vai entender a cultura da empresa, vai entender o processo e vai trazer um trabalho com afinco. E na vida da gente, quando a gente não tem propósito, parece que tudo perde motivo. Então, trazendo a qualidade para a vida, você tem que ter um propósito para acordar todos os dias e trabalhar, mas só por trabalhar, qual que é o seu propósito? Qual que é o seu propósito nesse mundo? E qual que é o propósito de quem trabalha diante da qualidade, frente à qualidade, gestores, consultores, quem está ali determinando os processos? Coloque propósito no que é feito, né, no que você faz, que isso traz muito mais sentido para a vida da gente, sentido dentro de uma empresa, sentido para os processos. Sem sombra de dúvida, Carol, gostaria mais uma vez de te agradecer imensamente, de coração mesmo.
Foi um conteúdo muito rico. Eu acho que foi muito importante ter sua participação, porque você trouxe esse olhar professoral, né, professora, mas também dentro da qualidade, que você vivencia aí com os nossos clientes da QualiSafe. E eu acredito que quem vai ver o episódio também, deixa seus comentários, algumas sugestões que vocês querem que a gente aborde alguns temas aqui. E eu gostaria de saber se você gostaria de agradecer, fazer algum comentário final. Eu queria agradecer. Eu acho que a qualidade é um mundo que nos encanta, né? E a cada dia a gente está aprendendo um pouquinho mais. Então, o nosso propósito é sempre trazer, desmistificar a qualidade, tanto dentro do nosso trabalho, como consultoras, quanto para vocês. Então, é um prazer estar aqui hoje desmistificando um pouquinho da qualidade e conte comigo para outros episódios e para outros assuntos que com certeza vai agregar muito. Perfeito, Caroline. Então, se esse episódio fez sentido para você, compartilhe com alguém que também vive os desafios da qualidade no dia a dia. Esse foi o 4º episódio do Qualidade Sem Filtro. E lembre-se que qualidade não é responsabilidade somente de um setor, é responsabilidade de todos. Viva com propósito, uma abençoada semana para vocês.